Pessoal, vamos dar início, então, ao nosso webinar de hoje, um diálogo sobre Covid-19 com um especialista na área, Dr. Frederico. A gente vai começar a nossa live de hoje com uma palavra da nossa diretora de Relações Governamentais e Responsabilidade Social, Ana Cunha. É com você, Ana. Obrigada, Bárbara. Boa tarde a todos. É um prazer a gente poder estar junto aqui nessa tarde para falar de um tema tão importante nesse momento para todo mundo. Aqui em Ross, desde o início da pandemia, ela vem somando esforços com o poder público e com outros setores da sociedade no enfrentamento da Covid, né? Nós, desde então, participamos de uma série de atividades conjugadas que vão desde a doação de testes rápidos, termos de cooperação técnica para a realização de testes PCRs, doação de máscaras, de EPIs, enfim, todas essas ações que têm se somado às ações já desenvolvidas no município para que a gente possa passar por esse período da melhor forma possível, né? Além disso, quando a gente olha para os nossos investimentos, a gente fez uma adequação na forma dos projetos previstos para 2019, para 2020, né? Os projetos que tinham continuidade do ano passado para agora também. E lançamos recentemente, há mais ou menos 10 dias, uma plataforma chamada Integrar contra a Covid, que é uma plataforma onde a gente exatamente integra as ações que estão sendo desenvolvidas no município por outras entidades que estão correlacionadas às ações que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos, numa tentativa de juntar esforços e conectar todo mundo para ações de similaridade, então ações de educação, ações de cultura, de geração de trabalho e renda, para que a gente possa enfrentar a pandemia com as ferramentas e na forma que hoje nos é possível, né? Se você tiver curiosidade de conhecer a nossa plataforma, ela é integrarcontracovid.com.br. Você com certeza vai encontrar lá alguma ação, seja de doação de cestas básicas, seja de aulas, de alguma ação do seu interesse, ou que você possa, inclusive, se juntar a esse grupo e fazer parte das ações que estão sendo desenvolvidas por lá. Uma outra área que a gente tem colocado bastante energia é exatamente nessa que a gente está aqui nesse momento, que é o compartilhamento de informações, né? Informação é tudo no momento como esse. Se a gente conhece como que a pandemia está se desenvolvendo, quais são as melhores medidas de proteção, como que eu faço para ter um isolamento social mais efetivo, se eu devo usar máscara e por quê. Então, a gente tem trabalhado desde o início, não só através das nossas redes sociais, mas com essa live de hoje, com o Dr. Frederico, a gente encerra um ciclo de 6 apresentações que a gente fez para diferentes públicos aqui da nossa cidade, sempre com o objetivo de levar informação científica de qualidade sobre o enfrentamento da pandemia e a melhor forma que nós podemos contribuir para isso, seja como indivíduos, seja como empresa, como poder público. Então, hoje a gente está fazendo essa live que é aberta, as outras 5 elas foram endereçadas para público específico, essa live hoje ela é um pouco mais abrangente. A gente fez uma divulgação bem maciça durante essas semanas para que a gente tivesse o maior número de pessoas aqui com a gente nesse momento. E eu realmente espero que seja bastante esclarecedora, que vocês tirem suas dúvidas, o chat do YouTube está aberto para que vocês perguntem. A Bárbara é a nossa mediadora que hoje vai fazer essa interface entre as pessoas que estão assistindo e o Dr. Frederico. E façamos cada um a nossa parte, né, gente? Quem pode ficar em casa, fique. Mantenha o distanciamento social, se possível, né? Use máscara, se tiver que sair às ruas. Acho que são cuidados simples que cada um de nós pode ter no nosso dia a dia para que a gente consiga vencer e passar por essa situação tão única para todos nós, né? No momento de todas as nossas vidas. Então, eu vou voltar aqui a fala para a Bárbara, para ela apresentar o Dr. Frederico para a gente e a gente começar a apresentação. Boa apresentação para todos. Pessoal, obrigada, Ana.
Então, é com alegria, né, que a gente recebe aqui o doutor Frederico Figueiredo Amâncio, né? Obrigada, doutor, pela sua presença. Ele é médico formado pela UFMG, tem residência médica em infectologia no Hospital Eduardo Menezes, também tem residência médica no Hospital João 23, é médico especialista em terapia intensiva pela AMIB, tem mestrado e doutorado em infectologia e medicina tropical pela UFMG. A gente vai abrir agora a apresentação do Dr. Frederico e depois, na parte final, a gente vai passar para as perguntas, a gente vai fazer uma curadoria, né, das perguntas aqui relacionadas ao tema e vamos lá. É com você, Dr. Frederico. Obrigada. Valeu, Bárbara. Boa tarde para a Bárbara, para a Ana, para as Anas, Camila. Prazer estar aqui com vocês. A gente vai tentar só clarear um pouquinho, tentar trazer outras informações. A gente está sendo bombardeado aí diariamente por um volume muito grande de informações e a ideia é passar rápido, assim, em torno de uns 20 minutos, algumas informações gerais. E eu acho que o mais importante é deixar para responder as perguntas logo após a apresentação. Deixa eu só colocar a apresentação aqui. Ô, Bárbara, se estiver tudo ok, mostrando tudo direitinho, você me avisa, tá? Tá certo. Tá aparecendo aqui para a gente a tela. Coloca, por favor, no modo de exibição. Pronto, certinho? Isso, certinho. Então, ótimo. Então, vamos conversar aqui. Bom, quando a gente fala um pouquinho do COVID, né? COVID é o nome que se dá pela infecção do SARS-CoV-2, que é um coronavírus, um vírus aí que a gente já tinha, essa família coronavírus já era uma família conhecida, e no final do ano passado a gente descobriu mais um, com a letalidade importante, com a transmissibilidade também importante. E diante dessa ameaça, desse novo vírus, alguns princípios são muito importantes para fazer o controle na comunidade em geral. Né? A primeira coisa é blindar um pouco as pessoas no sentido de pegar infecção. Né? Então, a gente tem falado muito sobre uso de máscara, o distanciamento entre as pessoas, higienização das mãos, a prova de testagem das pessoas é fundamental para a gente certificar que alguém tem o vírus e a gente conseguir isolar essa pessoa. A partir daí, a gente vem para os princípios de assistência, que é fornecer uma assistência adequada para a pessoa, baseado em protocolos definidos, baseado em protocolos que têm uma boa qualidade assistencial, né, com informações e com medicamentos que a gente tem uma certeza, ou pelo menos supõe que tem uma certeza para trazer algum benefício para aqueles com infecção. E talvez o mais importante, né, ter uma boa informação, um bom diálogo com as pessoas, que as pessoas tenham informação transparente, que as pessoas tenham uma informação que possa transmitir tranquilidade, até diante de várias incertezas. A gente sabe que isso é muito importante para diminuir um pouquinho a histeria das pessoas, que a gente sabe que o pânico muitas vezes paralisa e impede que a gente tome decisões de forma mais racional. Os sinais do COVID-19, eles são amplos. A gente tem, geralmente os pacientes têm febre e tosse como manifestações principais, e depois de um tempo pode evoluir com a dispneia, que é a falta de ar, a sensação de falta de ar. Pode também ter dor no corpo, que é essa mialgia que a gente fala, junto com a fadiga. Além disso, pode ter sintomas respiratórios superiores, como um quadro gripal. Muitas vezes é muito fácil confundir com uma gripe. E outros sintomas, como diarreia, né? Pacientes com COVID podem ter diarreia, náusea, e alguns sintomas importantes, como, por exemplo, a perda do olfato, quer dizer, uma dificuldade de sentir os cheiros. Isso pode ocorrer também em pessoas com COVID. Então, todos esses são sintomas. É importante que a gente tenha em mente que 85% dos casos vão ter uma evolução leve, que não vão precisar de internação. Então, muitas vezes, o que precisa é monitorizar de forma adequada, fazer um bom acompanhamento, que simplesmente isso faz parte, né, já faz parte do cuidado e do manejo desses pacientes.
para a gente realmente detectar aquelas pessoas que precisam de ajuda, né? 10% dos casos vão necessitar de uma internação, vão poder evoluir com pneumonia ou casos mais graves, e infelizmente 5% dos graves vão necessitar de unidade de terapia intensiva, infelizmente com parte desses pacientes evoluindo para o óbito, tá? É importante que a gente tenha em mente que é uma doença que, como outros quadros respiratórios, tem um período de incubação que é prolongado, né? O que é período de incubação? É o período que vai desde o contato com o vírus até a manifestação dos sintomas. Então, se hoje eu tive contato com alguém com COVID, eu posso demorar até 14 dias para manifestar a doença. Geralmente, esse período de incubação é entre 5 a 7 dias. Então, 14 dias é um extremo. Geralmente, depois de 4, 5 dias, as pessoas já manifestam os sintomas. E é muito importante a gente saber qual que é o período de transmissibilidade. Transmissibilidade quer dizer, se eu estou com coronavírus, qual que é o período que eu transmito mais a doença? Então, o que a gente sabe hoje em dia é que a gente começa a transmissão 48 horas antes de manifestar os sintomas. Então, 48 horas antes da gente começar com dor no corpo, com quadro de tosse, a gente já começa a ter o vírus, né, nas vias aéreas superiores, e essa transmissibilidade, ela dura em média 7 dias, podendo ser um pouquinho mais ou um pouco menos, conforme o quadro clínico do paciente. Uma pessoa sintomática, ela transmite muito mais do que uma pessoa assintomática, né? Pode ter pessoas com quadros leves ou assintomáticas com o vírus, mas elas transmitem muito menos do que uma pessoa sintomática. A pessoa sintomática é aquela que está espirrando, que está tossindo, e aí realmente tem uma capacidade de infectar outras pessoas maior. Um fator importante nesse contexto de que 85% das pessoas vão ter quadros leves, a gente vai ter grupos, obviamente, com quadros graves. E aí a gente sabe que a idade é um fator importante em relação à gravidade. Quanto maior a idade, maior o risco de adoecimento para formas graves. Então, aqui tem um quadrinho que mostra que a partir dos 60 anos, a gente tem um aumento importante, né, da letalidade da doença, podendo chegar até 10%, 15% para pessoas com mais de 70 anos. Principalmente quando essas pessoas têm comorbidades. Principalmente quando essas pessoas têm comorbidades como doença cardíaca importante, pacientes que têm DPOC, que têm efizema, pessoas que são imunossuprimidos, essas pessoas vão ter uma mortalidade maior. É só para COVID? Não. Essas pessoas elas têm sempre uma mortalidade maior para gripe, para pneumonia, porque são pessoas mais frágeis. Elas têm uma fragilidade maior e aí acabam tendo um risco maior de desenvolver doença grave. Nesse contexto, a gente tem que entender muito o processo de transmissão, até para a gente tomar as medidas mais adequadas e para o cuidado nosso. Então, a gente sabe que essa é a forma, né? A transmissão por essas gotículas ou por essas microgotículas, que quando a gente tosse, que quando a gente fala, que quando a gente espirra, essas microgotículas, são elas que vão realmente ter um maior impacto. Então, essa figura ilustra muito, né? Uma pessoa que está sem máscara, quando ela está falando, quando ela está tossindo, ela tem um risco maior de infectar outras pessoas. Uma pessoa que está com máscara, ela já se protege mais, e essa pessoa que está sem máscara, perto de uma pessoa que está tossindo, que está espirrando, que está falando, ela vai ter um risco maior de contrair a doença, de se infectar. Vários surtos que foram bem descritos, por exemplo, foram em locais como, por exemplo, igrejas. Né? Na Coreia do Sul teve um surto muito bem descrito, que foi numa igreja onde as pessoas tradicionalmente rezam em voz alta, cultuam, né? É normal que a gente vai ter um contato próximo com outros, e foi um dos primeiros surtos que ocorreu na Coreia do Sul, foi dessa forma. É por isso que aglomerações com um número maior de gente, a gente tem que evitar, a gente não recomenda que faça nessa época. E aqui seria a condição ideal, né? Mesmo para uma pessoa com sintomas, quando você usa a máscara e a outra pessoa também usa a máscara, esse risco já diminui consideravelmente.
Então, quando a gente associa o uso de máscara com distanciamento social, com a diminuição de aglomerações, o risco diminui. A porcentagem de pessoas que contraem o vírus também diminui, fazendo com que a gente não tenha um número muito grande de casos. Lembrar que, além desse processo de transmissão por microgotículas, o contato indireto com substâncias, com superfícies que têm as partículas, elas também podem transmitir a doença. Então, por exemplo, uma secreção, né, que venha de um espirro, da tosse em um papelão, ele pode ficar até 24 horas ser uma superfície que tenha um vírus lá. Então, você se tocar, se inadvertidamente tiver um contato maior e colocar a mão no olho, você pode contrair, você pode se infectar. Em algumas substâncias, por exemplo, em algumas superfícies como plástico, o vírus pode ficar até 3 dias ou mais em superfícies como essa. Por isso que é importante que a gente sempre use o álcool a 70%, né, na higienização das mãos, mas é importante também que quando você trabalha em escola, que quando você trabalha no supermercado, quando você trabalha num local que tem uma circulação grande de pessoas, que essa região, que esse local seja sempre higienizado da melhor forma possível. Quando a gente fala um pouquinho de como está a doença no nosso estado, né, a gente, Minas Gerais conseguiu atrasar bastante o número de casos, que deu tempo para vários municípios se organizarem, mas a gente está tendo um aumento importante no número de casos, principalmente nas últimas semanas. Eu moro em Belo Horizonte, aqui na capital a gente já está vendo um número grande de casos. Quando a gente acompanha também a evolução do número de casos em Paracatu, a gente também percebe uma evolução importante do número de casos. E é isso que ocorreu no mundo todo. Quando a gente chega, quando tem essa explosão no número de casos, a gente realmente tem que ter um cuidado maior, porque é muito difícil o sistema de saúde suportar o impacto de tanta gente procurando pronto atendimento, de tanta gente necessitando de vagas de unidade de terapia intensiva. E essa organização, essa capacidade dos municípios e a conscientização do cidadão, que é importante fazer as medidas de isolamento, isso é fundamental para diminuir o número de casos e, consequentemente, diminuir o número de óbitos. Atualmente, então, essas são as regiões do estado onde que a gente está tendo um número importante de casos nos últimos 14 dias, né? Então, a região metropolitana, o Triângulo Mineiro, aí na região noroeste, né, onde vocês estão localizados também com aumento importante, e na região de Governador Valadares, também um aumento crescente nas últimas 3, 4 semanas. Os dados de Minas mostram que a gente teve em torno de 42 mil casos confirmados até o momento, com em torno de 900 óbitos, né? E, quer dizer, um número considerável, só para vocês terem ideia, uma das piores epidemias de dengue que a gente já teve em Minas, ela chegou, a gente tem em torno de 500 óbitos, então já é um número muito expressivo, já considerando as doenças infecciosas, ela já é uma das doenças infecciosas com o maior número de óbitos no nosso estado, e isso é muito relevante. A gente não pode banalizar de forma alguma. Mostrando um pouquinho em relação a quem está adoecendo pela doença, a gente vê que todas as faixas etárias, né? Olha, pessoas com 20, 30, 40 anos, principalmente a população economicamente ativa, que é essa população que sai todos os dias para trabalhar, ela tem um risco, ela se expõe mais à infecção. Em relação a quem está morrendo, a gente já sabia que isso ia acontecer, até pela idade. O maior número de óbitos se localiza principalmente naquelas pessoas com mais de 60 anos, né? A média de idade dos óbitos confirmados é em torno de 68 anos, mas a gente não pode esquecer que, sim, tem óbitos, né, em outras faixas etárias. Em Minas Gerais, a gente já teve óbito em pessoas com 30, 39 anos, inclusive em pessoas mais jovens. São de particular importância e preocupação aquelas pessoas com comorbidades. 81% dos óbitos, os pacientes tinham alguma comorbidade, como imunossupressão de algum tipo, uma doença renal, como paciente hemodiálise, pacientes com doença neurológica, como, por exemplo, um senhor
com quadro de demência. Obesidade, a gente tem visto muito em jovens, principalmente jovens obesos, a obesidade como um fator de risco, então precisa tomar um cuidado maior. Pacientes com pneumopatia, pacientes diabéticos, doenças cardiovasculares, todos isso são fatores de risco importantes. Até o momento, a gente tem em Minas uma letalidade de 2%, que é uma letalidade até o momento baixa, mas a gente está no início, Minas Gerais começou a ascender a sua curva de epidemia agora. Mostrando para vocês como a gente estava em março, né? Março, quando se fazia exames para alguém com sintomas, e aí eu não estou falando da população em geral, estou falando quando alguém chegava no pronto atendimento com um quadro de gripe e fazia o exame, 1 em cada 100 pessoas vinha positivo para COVID. E agora, no atual momento, a gente está numa taxa em torno de 30% a 35%. Quer dizer, de cada 3 pessoas com sintomas de dor no corpo, com tosse, que procura o pronto atendimento, pelo menos uma delas vai ser positiva para COVID, o que é muito importante, o que é muito significativo. Lembrando que isso que eu estou falando aqui não é na população em geral, são de pessoas sintomáticas, né, que estão procurando pronto atendimento. E aí eu estou mostrando como é que está a positividade nessa população que está procurando atendimento. Essa aqui é a região, né, as regiões de Minas, né, em laranja e vermelho as regiões com maior positividade nas últimas semanas, mostrando que, inclusive, a região de vocês aqui, ó, que é a região noroeste, né, de Paracatu, Unai, é uma região que tem, sim, uma positividade aumentada nos últimos tempos. Em Paracatu, a gente vem acompanhando já há 5, 6 semanas, o município, segundo o boletim, está com 255 casos confirmados, pelo menos assim, há 4, 6 semanas atrás, estava abaixo de 100, então que mostra um aumento importante. E vale lembrar que quando os municípios têm esse aumento, geralmente, até pela história de outros municípios, esse aumento ele fica acentuado em torno de 3 a 4 semanas por um período. Então, a gente tem que se preparar para um período aí de 3 a 4 semanas com um número significativo de casos, onde que é importante ter um cuidado maior, né, principalmente nas medidas de transmissibilidade, para evitar a transmissibilidade da doença. E uma das coisas importantes, e que todo mundo tem muita dúvida, é em relação a como fazer o diagnóstico. Tem muitas farmácias vendendo testes, por inclusive preços mais altos, e a gente tem que entender minimamente, até para a gente não perder dinheiro, porque a gente tem que tomar atitudes em relação ao diagnóstico que realmente vão mudar o prognóstico, que vão ajudar o manejo dessas pessoas. Um dos testes que a gente faz é o teste do SWAB, do cotonete, que algumas pessoas, talvez alguns de vocês já fizeram, que é o PCR, que é um teste de biologia molecular, que quando a pessoa tem sintomas da doença, por volta do 4º ao 7º dia, a gente vai com o cotonete, colhe e encaminha para o laboratório. Esse teste, quando ele é positivo, ele traz muita segurança que essa pessoa realmente está tendo COVID, que ela tem o diagnóstico confirmado. Infelizmente, esse teste, dependendo do jeito que for coletado e por próprios problemas no teste, não é todo caso de COVID que ele dá positivo. Então, de cada 100 pessoas que realmente têm COVID, ele vai dar positivo em torno de 70. Algumas pessoas vão tá saindo vão poder ter COVID sem esse teste dar positivo. Já a gente tem os testes sorológicos e os testes rápidos, que são aquele teste que colhe o exame de sangue, ou então colhe uma pequena amostra de sangue e para dar o diagnóstico. A maior parte, de forma bem geral, a maior parte desses testes, eles são baseados em anticorpos. O que quer dizer isso? Um anticorpo é uma proteína que basicamente ela vai desenvolver na circulação depois de um tempo. Se eu tenho contato com o vírus hoje, eu não desenvolvo anticorpo hoje. Eu demoro muitas vezes 5, 7, 10 dias, 14 dias para desenvolver anticorpo.
Então, esses testes, se eu tenho sintoma, na maior parte das vezes, não adianta eu fazer imediatamente. Na verdade, quando eu tenho sintoma, o melhor teste a ser feito é o PCR por volta do 4º ao 7º dia de início de sintomas. Então, os testes rápidos e os testes sorológicos, eles ajudam a gente confirmar pessoas que já estão com 10, 14 dias do início de sintomas, que a gente faz para fazer a confirmação da doença. Essa é a grande importância e o que a gente tem de melhor estabelecido sobre esses exames. Então, aqui só mostrando, tem esse tanto de linha aqui, coloridinho aqui, mas eu vou tentar ser bem simplificado aqui, ó. Essa linha vermelhinha aqui, ó, que ocorre um pouquinho antes do início de sintomas e na primeira semana, é o período ideal que a gente tem para colher o PCR, né? Que é quando alguém está com pneumonia por Covid, a gente colhe. E os anticorpos, que são detectados por esses exames de sorologia, que são essas linhas pontilhadas, esses anticorpos eles começam a subir por volta da segunda semana. E aí é por volta do 10º, 14º dia que a gente tem a melhor positividade desses exames. O que significa isso? Significa que eu posso, se uma pessoa desavisada, se uma pessoa que não sabe lidar com os testes, eu posso colher o teste muito cedo. Esse teste dá negativo, por exemplo, na primeira semana, o teste sorológico, e aí eu vou achar que eu não tenho Covid, quando eu não tive, foi tempo para desenvolver anticorpos, e o teste deu negativo. Então, algumas coisas que a gente vê aí na mídia, no WhatsApp, né, saindo, infelizmente não é tão fácil assim. Infelizmente, os testes não são tão acurados como a gente queria. Por exemplo, existem algumas informações que saem na mídia falando, você fez o teste rápido e deu IgG negativo e IgM negativo, e aí você não tem infecção. Bom, não é assim, porque como a gente viu, a gente pode ter sintomas de Covid e a gente pode não ter tido tempo para ter os anticorpos positivos. Então, isso aqui não é válido, né? E aí tem uma outra situação, olha, fiz o teste, deu IgM e IgG positivo. Bom, e aí? O teste em si, ele vai te dar informação que você teve contato com o vírus. Mas isso pode ter ocorrido há 2 meses atrás e você não precisar mais ficar de isolamento. Agora, se você tem sintomas e tem um teste positivo, sim, está confirmado, você precisa ser isolado. Eu estou dando alguns exemplos aqui de como é fácil a gente se complicar com esses testes, né? Então, muitas vezes a pessoa vai numa farmácia, compra o teste, às vezes gasta 200, 300 reais, e o teste, às vezes, dá positivo, e aí outro erro comum, as pessoas acham que porque o teste deu positivo, ela está imune. A gente não tem ainda evidência para falar que alguém está imune com o teste positivo. Provavelmente, a gente deve, sim, ficar com a imunidade durante algum tempo, mas lembrar que a imunidade ela só é conferida pela manutenção do anticorpo IgG, e nem todos os testes dão positivos com esse anticorpo. Tem teste aí que você compra em farmácia que ele dá positivo para IgM, e muitas vezes é um falso positivo. Então, quando for fazer esse teste, pergunta para alguém que sabe, procura informação adequada, porque senão você vai gastar 200, 300 reais sem ter uma boa utilização dos testes. E aquilo que eu já falei, né? Faz o teste dá negativo e você acha que não tem Covid, quando na verdade você simplesmente testou num período equivocado. Você devia ter esperado um pouquinho mais para frente para testar. Isso aqui eu estou falando em relação principalmente aos testes rápidos, que são esses que são encontrados em farmácias, tá? Então, vou deixar muito claro que para a gente evitar a transmissão, é importantíssimo o distanciamento social, a organização, o uso de máscara e a higienização com frequência. Quando a gente pega países como a Coreia do Sul, Singapura, que tiveram letalidade baixa, que conseguiram controlar suas epidemias, você não vê no protocolo deles nenhuma medicação excepcional, nada. Basicamente, foi isso que eles fizeram de forma muito bem feita, né? Fizeram isolamento, as pessoas tinham disciplina e organização para fazer esse tipo de coisa.
A mesma coisa a Alemanha, né, que também teve uma letalidade relativamente baixa. Então, essas boas práticas que a gente tem que concentrar para evitar a infecção. E a gente tem muita informação, a gente tem muita coisa saindo todos os dias. A gente que é profissional médico, eu que sou de uma área, né, de doenças infecciosas, o volume de informação é muito grande e a gente tem que ter muito cuidado, porque diante de muita informação e de desespero, a gente muitas vezes é levado a tomar decisões ou fazer coisas que nem sempre são racionais, que nem sempre têm uma boa evidência, tá? Então, o que a gente tenta tomar decisões é baseadas em boas evidências. Quando você trata uma pneumonia, quando você trata uma pielonefrite, uma infecção renal, você utiliza drogas que a gente já sabe que tem uma boa evidência. Então, só para mostrar, isso aqui foi um estudo que saiu, que tinha assim, muita dúvida se você desse hidroxicloroquina ou cloroquina para algumas pessoas, se isso evitaria que elas tivessem a doença. Aqui não estamos falando nem de tratamento. Era uma dúvida que teria que se eu tive contato hoje com alguém com Covid, se eu tomar algum medicamento, eu evito? Eu posso evitar que eu tenha a doença? Então, esse estudo deu medicamento para um grupo, para o outro grupo não deu medicamento, e no final mostrou que os dois grupos tiveram a mesma frequência da doença Covid. Então, o que hoje as pessoas tentam se basear, os protocolos tentam se basear, é por conhecimentos, é por dados que tenham uma boa qualidade, porque senão a gente começa a acrescentar muita coisa no tratamento, que muitas vezes no tratamento e na profilaxia, sem uma boa evidência. Eu queria agradecer mais uma vez, fui bem breve, né? E eu acho que é melhor, inclusive, a gente passar pelas perguntas. Isso aí só foi uma pincelada geral, um pouquinho nas coisas que a gente tem ouvido falar mais, tá? Com vocês. Muito obrigada, doutor Frederico. Vamos passar então para as perguntas, pessoal. Quem tiver aí dúvidas, pode ir colocando no chat, por favor, do YouTube, que a gente está acompanhando, tá? Algumas perguntas muito interessantes, muito importantes aqui para a gente. Primeiro, a gente tem uma pergunta aí do Vendel Lima, que é a seguinte: há alguma medicação recomendada na fase inicial da doença? Bárbara, isso é uma pergunta interessante, porque hoje, se a gente abrir a mídia, você vai ver que tem vários protocolos aí indicando medicamentos, né, na fase inicial. Se a gente pegar os protocolos das agências do Ministério da Saúde, a gente vai, inclusive, ter a disponibilidade de alguns medicamentos, mas a gente não tem evidência comprovada de que nenhuma dessas medicamentos elas tem algum efeito. Eu vou ressaltar aqui, os primeiros países, né, como Coreia do Sul, Singapura, que tiveram um grande número de casos, eles não tinham nos seus protocolos nenhuma dessas drogas que a gente está falando, e eles tiveram uma letalidade muito menor, por exemplo, do que a Espanha, da onde saiu algum desses protocolos. Não é da Espanha como um todo, né? Obviamente que esses protocolos aí saíram de alguns locais específicos da Espanha. Então, assim, a gente não tem evidência. Quando a gente não tem evidência, fica uma decisão pessoal. Converse com seu médico, troque uma ideia com seu médico, o que é necessário. Pelo menos nos grandes centros de São Paulo ou mesmo de Belo Horizonte, não está sendo utilizado esses protocolos que muitas vezes caem na mídia aí. Obrigada, doutor. O Naji Hilal Filho pergunta se há alguma relação entre tipo sanguíneo e tendência à infecção. Sim, existem alguns tipos sanguíneos que parece que têm associado com maior risco de gravidade, tá? São pesquisas iniciais, né? Mas o importante é a gente salientar que o mais importante, assim, porque é fora de propósito ficar fazendo teste para saber qual que é o grupo sanguíneo, para saber se alguém vai ter um risco maior ou menor. Na verdade, o que a gente tem visto de
melhora na qualidade e na melhora de progressão dos pacientes é o quê? Ó, estou sendo atendido no município que está organizado, que tem uma boa qualidade assistencial, sua chance de evoluir bem é melhor do que aquele local que está desorganizado, que aquele local que não tem insumo, que aquele local que não tem leitos. É essa que é a condição fundamental que a gente tem que buscar, que a gente tem que se organizar. Obrigada, doutor Frederico. A gente tem uma pergunta aqui muito interessante também, e importante, da Daniela Yumi. Ela nos conta que tem familiares fumantes de longa data e pergunta se existem pesquisas que comprovam a relação do cigarro com a resistência à Covid-19. O que a gente tem bem evidente, Bárbara, é que pessoas com doença pulmonar, seja pelo cigarro ou não, e aí eu estou falando pessoas com doença, tá? Pessoas que fumaram durante 30, 40 anos e já tem algum grau de efizema, que já tem algum grau de DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Essas pessoas que já têm o pulmão frágil, elas já têm uma reserva, o pulmão já não aguenta ele já tem uma reserva, ele já é mais frágil. Então, qualquer infecção, seja um quadro de pneumonia, ou gripe, ou Covid, nesse paciente ele vai ter um maior risco para evoluções desfavoráveis. Ok. Agora a gente tem uma pergunta da Carol aqui. Ela afirma, né, que no momento a gente já considera a contaminação comunitária, né? Então, que nesse contexto, como a pessoa que for viajar, que tiver que viajar, deve proceder em relação à viagem em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, por exemplo. Bárbara, eu acho que está certíssimo. A transmissão já é, no Brasil e em Minas Gerais, universal. Belo Horizonte tem um número importante de casos, mas pelos dados de Paracatu também já tem um número importante de casos, né? Então, o mesmo cuidado que você tem, que tem em Paracatu, você vai ter que ter em Belo Horizonte ou vai ter que ter em São Paulo. A gente não está recomendando viagens sem um propósito muito claro atualmente, né? Justamente para evitar o fluxo de pessoas, porque geralmente quando você viaja, você vai entrar no ônibus, no avião, vai estar num transporte com aglomeração maior, então a gente não recomenda nesse período fazer viagens. Caso você precise viajar, ou mesmo ir na esquina, comprar alguma coisa, resolver algum problema que é urgente, as medidas mais importantes: manter distanciamento entre as pessoas, 2 metros de distância, usar máscara, né? Usar máscara, não deixar a máscara no pescoço. Terceiro, higienização das mãos, que pode ser feita com álcool 70%. Lembrar que quando você passar o álcool, deixar o álcool pelo menos 20 segundos secando, para deixar o álcool fazer o efeito próprio dele. Quando você cria esses hábitos, já diminui muito a probabilidade de você se infectar. Mas lembrando que restringir sua movimentação, restringir o seu contato com outras pessoas, isso é o mais importante e que provavelmente nas próximas 4 a 6 semanas vai ser o mais importante para a gente evitar um boom de casos, seja em Belo Horizonte, seja em São Paulo, seja em Paracatu. Agora uma dúvida minha. Doutor Frederico, é importante testar pessoas mesmo que elas não estejam com sintomas? Qual é essa relação entre a necessidade do teste e o aparecimento dos sintomas? Bárbara, ótima pergunta. Primeiro que a gente precisa testar as pessoas sintomáticas, né? A prioridade nossa é testar pessoas sintomáticas. Fazer testes em pessoas assintomáticas, a gente não tem hoje um objetivo muito claro, considerando que a gente não está nem conseguindo testar todas as pessoas sintomáticas. Então, primeiro que tem que estar muito claro para todo mundo. Vamos tentar testar todas as pessoas sintomáticas. Pelo protocolo hoje do Ministério da Saúde ou da Secretaria Estadual da Saúde,
todas as pessoas com sintomas graves que internarem, eles precisam fazer o PCR e pode ser feito testes rápidos ou testes sorológicos, né? Por exemplo, aquelas pessoas que não têm indicação de PCR. Podemos fazer os exames em pessoas assintomáticas? Podemos, mas, como eu mostrei, a gente tem que saber interpretar. Qual que é o motivo, muitas vezes, que as pessoas assintomáticas fazem o teste? Por exemplo, um contato. Vamos supor que você tem um contato de uma pessoa sabidamente positiva. Alguns protocolos de alguns países indicam você também fazer o teste, o PCR, o SWAB, para detectar se você se infectou, para definir se você vai ficar isolado ou não. Não é para definir se você vai tomar algum medicamento ou alguma coisa. Então, é para definir se você vai ficar isolado ou não. Mas aí, volto a dizer, a gente só passa para essa parte de testagem de assintomáticos quando a gente já tem todos os sintomáticos sendo testados. Senão, a gente perde, inclusive, por quê? Mas, sem dúvida, Bárbara, pode ser uma estratégia muito boa para a gente conseguir encontrar os assintomáticos e isolar ele precocemente para evitar que o vírus se disperse na população. Aproveitando esse tema aí do sintomático, dos assintomáticos, a Gláucia Vieira fez uma pergunta que eu acho muito pertinente, até em relação ao que a gente tem ouvido, né, em alguns espaços midiáticos aí. Ela pergunta: a contaminação por pacientes assintomáticos é rara ou não? A gente já tem estudos que comprovem isso? Primeiro, pacientes assintomáticos, eles podem transmitir a doença, não tem dúvida sobre isso. O que é muito claro é que uma pessoa sintomática, se eu estou gripado, tossindo, se eu estou com muita secreção, estou falando com outras pessoas, eu tenho muito mais eliminação viral do que uma pessoa assintomática. Que o assintomático pode transmitir o vírus, sem dúvida, mas uma pessoa sintomática, ela tem um risco muito maior de transmitir, seja na sua casa, no seu local de trabalho, do que uma pessoa assintomática. E aí é que entra de novo a necessidade do uso de máscara. O uso de máscara, ela vai fazer com que você, que às vezes está com o vírus e está assintomático, se você tossir e espirrar, não transmita, como também se você está sintomático, você não fique tossindo, espirrando e eliminando secreções na mesa, no banheiro, em outros locais e contaminando outras pessoas. E quando eu uso a máscara, eu evito, né? Eu estou com a máscara aqui do meu lado aqui. O que é muito comum? A gente coloca a mão na boca pelo menos umas 20 vezes por dia. E quando você coloca a máscara, nós mesmos nos protegemos contra, né, o toque. A gente evita, a gente não coloca a mão com tanta frequência, a gente não coloca a mão na boca, no nariz com tanta frequência. Tá? Então, a máscara tem esses dois sentidos. Proteger você de se contaminar e proteger outras pessoas se você tiver com a infecção. Esse tema das máscaras, né? Super importante também. A Andréia Barbosa Costa pergunta se existe algum material específico para máscara que seja mais efetivo na prevenção. Bárbara, existe hoje uma determinação da OMS que as máscaras elas têm que ter 3 camadas. Tá? Existe algumas máscaras. Então, quando você for comprar uma máscara, o que é mais importante é que essa máscara ela tenha 3 camadas. Geralmente, ela tem camadas de pano ou um tecido mais permeável, depois com um tecido que ele é mais impermeável, que ele não absorve água, e que essas camadas elas se alternam. Então, o importante hoje, o que a OMS preconiza é isso. Então, quando for comprar uma máscara, procurar saber se ela atende essas especificações. Tá? Se você entrar na internet, você já vai encontrar hoje máscaras que atendem essas especificações. Essa máscara cirúrgica aqui, que é uma máscara barata, que você compra em qualquer lugar, ela é uma máscara que é utilizada em ambiente hospitalar e ela atende essas especificações. Então, assim, obviamente, se você não encontrar nenhuma máscara, coloque a máscara que você tiver em casa, né? A máscara de pano e tudo, coloque. Mas sempre que possível, busque ter essa máscara de pelo menos 3 camadas, tá? Ótimo.
ótimas informações aqui para a gente. Sobre o uso da máscara ainda, o Vanderlei e o Diego fizeram uma pergunta muito próxima, que é em relação à necessidade do uso de máscaras quando você está caminhando na rua sozinho ou fazendo atividade física, corrida, caminhada. É necessário o uso da máscara nesse momento também? Ô, Bárbara, essa é uma pergunta boa, mas veja bem, quando você sai para fazer uma caminhada, quando você sai do seu prédio, quando você sai da sua casa, você não simplesmente chega no local, né? Você passa por um elevador, você sai do seu carro, no percurso, você encontra outras pessoas. E mesmo que você esteja num local isolado, isso não impede de alguma pessoa, estar presente ou chegar de forma inadvertida. Então, assim, em locais abertos, quando você faz a prática, por exemplo, de atividade física em locais abertos e sem outras pessoas, obviamente que o risco de transmissão é basicamente nulo, é zero, porque você não tem pessoas lá. Mas o que a gente tem nem sempre é assim. Em geral, pelo menos aqui em Belo Horizonte, em Paracatu deve ser a mesma coisa, quando você sai para fazer uma caminhada num local apropriado, geralmente você vai encontrar 20, 25 pessoas, alguém chama você para conversar. E aí, quando a gente começa a flexibilizar muito o hábito, a gente acaba facilitando a ocorrência do erro. E quando você incorpora o uso da máscara, você já percebe, você já começa a sentir falta da máscara para fazer o seu dia a dia. Então, na verdade, o mais importante é criar o hábito da máscara. Ninguém fica perguntando hoje em dia se vai colocar o cinto para ir na padaria ou se vai colocar o cinto de segurança para fazer uma viagem. Você entra no carro e coloca o cinto de segurança. Então, que é o hábito que a gente tem que criar. Vai sair na rua, vai ter um ambiente em público, vai ter a possibilidade de contato com alguém, já coloca a sua máscara. Sobre essas práticas, né, que devem entrar para o nosso hábito, em relação à troca de máscaras, a Thaís Ferreira pergunta quanto tempo devemos usar a mesma máscara de pano? Ou seja, de quanto em quanto tempo a gente tem que ter esse hábito, como o senhor falou, de fazer a troca da máscara? Bárbara, existem várias situações. Máscaras, por exemplo, de ambiente hospitalar, geralmente as pessoas utilizam por 4, 6 horas ou por um plantão inteiro e depois elas já são substituídas. Máscaras de pano que você utiliza, você pode utilizar a máscara e quando você vê que ela está úmida ou que ela tem qualquer sujidade visível, você coloca ela para lavar. E aí depois que lavar, deixa ela secando ao sol. Então é importante que a gente tenha 2, 3 máscaras, porque a gente suja com frequência. Né? A gente acaba, só da gente estar falando, da gente estar respirando, a gente já começa a ver que a máscara está ficando mais úmida e aí ela começa a perder da sua capacidade de depurar o ar. Então, o importante é a percepção de que sujou a máscara, o elástico está perdendo sua atividade, troca ela, né? Então, assim, eu não tenho um tempo rigoroso, mas o mais importante é a percepção que sua máscara está funcionando ou não e que ela está limpa e que está funcionando. Ter 3, 4 máscaras é uma boa prática, que aí você, enquanto está lavando uma, ou estourou o elástico, ou alguma máscara perdeu elasticidade, você troca e usa outra. Nesse tópico dos hábitos, o famoso álcool em gel, né, que está todo mundo aí usando. Flávio Rodrigues faz uma pergunta muito interessante. Por que tem que ser exatamente o álcool 70%? E por que a gente não utiliza o 60% ou 80%? Você pode utilizar o álcool a 75%, 80%. Menos que 60%, já diminui, ele perde a função de destruir o vírus. Tá? Então, álcool a 50%, álcool, concentrações de álcool abaixo de 70%, ele vai diminuindo, vai perdendo a sua eficiência. E mais do que 70%, tem 2 problemas. Às vezes a substância começa a ficar muito tóxica para a pele, começa a causar muita lesão na pele e você vai gastar mais álcool, né? Porque um álcool mais concentrado, você acaba, uma solução mais concentrada, você acaba desperdiçando. Então, hoje, você tem em média em torno de 70%, é um bom equilíbrio. É uma solução
que ela traz a eficiência, ela não perde a eficiência, mas também ela não escarifica, ela não machuca a pele e a gente não tem um desperdício do consumo do álcool puro. Ok. Agora, a Mariana e o Márcio perguntam a respeito da reinfecção, né? Como deve ser? São, na verdade, duas perguntas muito próximas dentro desse tema. Existem casos de reinfecção, né? Como é essa questão? E quais os cuidados devem ser tomados após a recuperação de um paciente que foi diagnosticado positivo para a COVID? Então, vamos lá. O que as pessoas falaram que era de reinfecção, que as pessoas tinham PCR, né, que dava o PCR positivo, depois dava negativo, e depois o PCR voltou a dar positivo, na verdade, o que pode acontecer é o seguinte: as células do nosso epitélio, das nossas vias aéreas, elas, mesmo depois que o vírus morre, fica partículas do vírus nas nossas células do epitélio. Então, tem algumas pessoas que, às vezes, depois de 40, 50 dias, já está bem, está tudo tranquilo com ela, já passou pela doença, ela, às vezes, ainda o exame continua dando positivo. Só que isso não quer dizer que ela foi reinfectada, tá? Então, basicamente, essa reinfecção a curto prazo, ela basicamente não existe. Ela, epidemiologicamente, ela não tem importância, e a maior parte dessas partículas que são capturadas depois de 40 dias, 50 dias, o que já foi visto é que são partículas de vírus morto que não tem mais função de transmissão. Então, isso é importante também que tenha um conceito. O que a gente sabe até agora sobre a imunidade, e a gente sabe pouco, é que provavelmente a gente vai ter uma imunidade temporária. A gente vai pegar a doença, quem pegou a doença vai ficar por um tempo protegido, mas a gente não sabe por quanto tempo. Tem gente que acha que quem pegou o Covid vai ficar protegido durante 2, 3 anos. A gente não sabe direito ainda, até porque a doença é muito nova, né? Os primeiros casos ocorreram no finalzinho de dezembro, então a gente não deu nem 6 meses que a gente está acompanhando essas pessoas ainda que já tiveram a doença. Um ponto que o senhor colocou na sua apresentação e que eu acho que vale a pena aqui a gente reforçar é em relação à acurácia dos testes rápidos. Será que o senhor poderia dar uma desenvolvida um pouco melhor nesse tema? Claro, Bárbara. Olha só, o que acontece? Tem muita gente que vamos supor, eu estou assintomático hoje, não tenho nenhum sintomas, e aí eu até por ansiedade, falo assim, não, eu quero saber se eu já tive Covid ou se eu tenho Covid. E aí você vai numa farmácia e faz um teste rápido. Os testes rápidos, eles não são perfeitos, eles têm problemas também. Todos os testes, eles têm uma taxa de falso positivos ou falso negativos. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu posso não ter a doença e ele vir positivo assim mesmo. Isso acontece com qualquer teste. Até com o teste HIV acontece isso, né? Por isso que a gente acaba repetindo, fazendo um segundo teste. E pode acontecer o contrário. Eu posso ter a doença e ele pode dar negativo. O que acontece é que muitos desses testes, não todos, obviamente, a gente está cada vez melhorando os testes, muitos desses testes, eles foram desenvolvidos no início, né, do ano, muitos desenvolvidos sem uma validação apropriada, e a gente não sabe como é que eles funcionam na vida real. Então, o que a gente já percebeu com alguns testes é que eles dão positivo e a pessoa não tem Covid. Ou então, ao contrário, eles dão negativo e a pessoa depois confirma ter Covid. Então, por isso que esses testes rápidos, a primeira coisa é procurar uma indicação correta de por que estou fazendo esse teste rápido. Se você está fazendo o teste rápido para achar que se você está negativo, você pode visitar seu avô, está errado. Isso não está correto. Você vai expor seu avô se o teste for negativo. E se você achar que o teste deu positivo, você pode sair aí sem máscara, porque você está protegido, sua visão também está equivocada. Porque esses testes não dão a segurança 100% que você teve Covid. Então, existe
Existem objetivos muito específicos de ser feito o teste rápido. Quando você for fazer o teste rápido, procure um profissional, não precisa ser médico não, mas procure um profissional que entenda, um farmacêutico que te oriente, para você não gastar o dinheiro e só criar mais ansiedade ou você não saber o que fazer com o resultado. Que a gente está cheio de pessoas assim, com teste, tanto positivo quanto negativo, que chega, procura a gente, assim, olha, você não sabe, eu também não sei o que fazer com esse teste não, porque eu não sei que teste que você fez, qual que é a qualidade. Sim, bom, a gente já está finalizando, né? Vou fazer algumas perguntinhas aqui de um tema específico para a gente finalizar. Eu queria dizer para vocês que aí tiveram as suas perguntas registradas no chat, não deu tempo da gente responder, que nós vamos responder através do chat mesmo. E também, se alguém tiver alguma dúvida e quiser desenvolver com a gente, coloca o seu e-mail, que a gente também pode responder através dele, tá bom? Bom, para finalizar, doutor, o Wendel e o Bruno fazem uma pergunta em relação a atualizações, né? Assim, uma pergunta é qual a previsão, se há alguma previsão da vacina no Brasil. E outra pergunta em relação à perspectiva dessa curva de crescimento, né? Como que a gente tem a nível de projeção, a nível de futuro, a questão da vacina e a questão da curva de crescimento dos casos? Vacina. A gente tem uma perspectiva de uma vacina, pelo menos aí, num período de 1 ano a 1 ano e meio, né? Sendo otimista, né? A gente sabe que a gente pode ter problemas aí, mas a gente já deve ter vacina. A gente já tem vacinas sendo testadas no Brasil, mas a gente vai ter os dados melhores daqui a 1 ano, 1 ano e meio, para poder utilizar em grande escala. E a curva de crescimento? A curva de crescimento depende do município, depende do estado, depende do país. A gente não pode pensar no Brasil como um todo. Belém do Pará, né, a capital do estado do Pará, já teve seu pico de casos e já teve o seu decaimento. Belo Horizonte está aumentando os casos agora, né, tem 2, 3 semanas. Salvador aumentou o número de casos há 3, 4 semanas atrás, provavelmente está chegando no pico e deve decair nas próximas semanas. Então, cada local, principalmente municípios grandes, né, e a gente tem municípios muito grandes, as capitais principalmente, mas mesmo no município como Paracatu, você vão notar um aumento no número de casos, chegar um pico, que muitas vezes esse pico fica 2, 3 semanas com um platô, e depois ocorre um decaimento natural, tá? Que é o que aconteceu em vários municípios do mundo todo. Muito obrigada, doutor. Gostaria de te pedir para encerrar aqui, incentivando as boas práticas, né? Que é a higiene das mãos, não é isso? Através do álcool em gel, através do sabão e da água. O uso de máscara, gente, mesmo fazendo caminhada, né? Como o doutor colocou, sempre, porque é uma coisa que precisa estar o quê? Dentro dos nossos hábitos, né? E o isolamento ou o distanciamento seguro. É isso, doutor? Perfeito, Bárbara. A gente vai passar aí pelos dados de Paracatu, como os dados de Belo Horizonte. A gente vai passar aí por 4, 6 semanas com aumento expressivo no número de casos. Então, vamos redobrar a atenção, vamos criar o hábito de usar máscara. Não fica refletindo muito se eu deveria usar máscara ou não. Coloca ela, tá? Coloca a máscara. Lava as mãos com frequência. Proteja os seus entes com maior risco, né? O seu pai de 65, 70 anos, o colega que tem uma doença mais grave, eles precisam ser protegidos, evite o contato com essas pessoas. Se você estiver doente, se isole em casa, faça o auto-isolamento. Essa consciência do cidadão é importantíssima. Muito obrigada, doutor Frederico. Gente, muito obrigada quem acompanhou aqui com a gente a live. Como eu disse, a gente vai responder as perguntas que não foram respondidas devido ao tempo, tá? Um abraço a todos aí, vamos nos cuidar, nos proteger. E é isso, muito obrigada, pessoal.